Olá pessoal, tudo bem? A gente vai começar mais uma aula de geografia hoje para o sexto ano e o tema da aula de hoje é as paisagens vegetais do Brasil, tá bom? Esse tema é uma continuação do tema da aula passada, né, onde a gente viu as principais paisagens vegetais do mundo. Então, em se tratando do Brasil, a gente sabe que o Brasil é um país continental e devido às características naturais do nosso território, a gente vai ter uma grande variedade de paisagens vegetais, como a gente vai poder ver, né, nos slides. Então, aí a gente vai ter o seguinte, como eu falei, as paisagens vegetais são bem diversificadas no nosso território e essa diversidade de paisagens vegetais se dá por conta do clima, por conta da extensão territorial, por conta da posição geográfica, né, do Brasil e entre outros fatores, tá bom? Então vamos seguir aqui a sequência. Então, em se tratando das paisagens vegetais do Brasil, tá? A gente vai ter o seguinte, a combinação, né, como eu falei, dos vários fatores geográficos faz com que apareça uma grande variedade de paisagens vegetais, tá? Cada paisagem vegetal dessa vai estar, logicamente, de acordo, em consonância com os tipos de climas, solo, relevo, né, de cada área do nosso território, tá? Então aqui no caso a gente tem um mapa que retrata os principais domínios vegetais brasileiros, tá? E aqui a gente tem uma tabela que mostra as áreas, né, ocupadas por esse território, por cada paisagem vegetal, num contexto original, tá? Então a gente tem o destaque aqui para a floresta amazônica, que originalmente ocuparia aí mais de 4 milhões de quilômetros quadrados no território brasileiro, o que corresponde a quase a metade, né, do nosso território. E também vou dar um destaque para a Caatinga, que representa aí um bioma também importante, né, para o Nordeste e que representaria aí, no caso, cerca de 10% do território brasileiro. A gente vai ver, logicamente, ao longo da aula, as características, né, e, logicamente, coisas relacionadas a cada tipo de vegetação desse. Antes de mais nada, é importante pensar que o Brasil é um país muito rico em vários aspectos, não é isso? E em se tratando da vegetação não seria diferente. Essa vegetação ela vai ter uma riqueza biológica muito grande, né, onde a gente vai encontrar milhares de espécies de plantas e, logicamente, onde também muitos animais vão estar aí presentes. E uma importante relação que a gente pode fazer com o desmatamento é que, com o avanço, né, das queimadas, da destruição desses domínios vegetais, naturalmente você vai ter uma grande extinção, né, de espécies em nosso território, que é algo bem péssimo, na verdade, né? Então vamos dar sequência. Então, de uma forma resumida, a gente pode dizer o seguinte, que o Brasil apresenta um território coberto por vários tipos de vegetações, né? Cada vegetação, na verdade, vai estar atrelada às suas características ao clima, ao relevo, ao solo, por exemplo. Então, por quê? O clima, o relevo, o solo, eles vão ser elementos naturais que vão influenciar diretamente nas características dos grupos de vegetações que ocorrem, né, em qualquer lugar da superfície da Terra. E os principais tipos de vegetação, eu destaquei aqui, floresta amazônica, mata atlântica, cerrado, caatinga, mata dos cocais, araucárias e pampas, além do que também a gente pode falar dos manguezais, que são um sistema, né, um domínio ecológico também importante, mas que muitos autores, né, associam o manguezal ao contexto da Mata Atlântica, né? Então, assim, embora seja um domínio vegetal complexo, tá? O manguezal, né, já que ele vai se encontrar numa área de transição entre o oceano e o contexto do continente, né, onde você tem os rios desaguando, né, no oceano. Então essa mistura dessa água faz com que haja uma ocorrência desse ecossistema chamado de manguezal, e aí você vai ter uma associação desse ecossistema à Mata Atlântica, que também vamos destacar aqui pontos sobre ele, tá bom? Bem, então, nesse contexto é importante falar o seguinte, que originalmente a vegetação ela ocupava aqui, né, todo o nosso território, né, desde o processo de colonização, e essa vegetação ela vem sendo degradada, destruída, né, em decorrência do processo de ação antrópica. E em se tratando especificamente dos domínios vegetais, isso a gente vai ficar muito claro quando a gente trabalhar agora, a partir desse slide, os tipos, né, de vegetação, porque, na verdade, todos eles, de algum modo, sofreram algum tipo de impacto que vem desde a colonização até os dias atuais. Então, o primeiro bioma ou domínio vegetal do nosso território seria a floresta amazônica, que
aqui vamos tratar ele como primeiro, né, por conta da sua dimensão e da sua importância, tá bom? Então, primeiro de tudo, é um domínio vegetal bastante exuberante, né? Você tem uma vegetação que vai estar aí com aparência sempre verde. A vegetação ela é muito densa, ou seja, as plantinhas elas se encontram, né, muito próximas umas das outras, então a gente chama isso de densidade, ou seja, uma vegetação fechada. A gente tem uma vegetação com um porte arbóreo, árvores que podem ultrapassar os 60 metros de altura, e a gente tem uma grande biodiversidade. Essa vegetação ela vai estar adaptada a um clima equatorial, né, onde as condições de temperatura e umidade são bem elevadas e as chuvas se distribuem bastante regularmente ao longo de todo o ano, tá? E aí, no caso, em se tratando da vegetação da floresta amazônica, é importante destacar que, embora a gente esteja tratando aqui especificamente dos domínios vegetais brasileiros, a floresta amazônica ela também, né, se faz presente em outros territórios da América do Sul, né, como Bolívia, Venezuela e Colômbia, por exemplo, tá bom? Um outro ponto importante a falar da floresta amazônica é a sua divisão em termos de ecossistemas, ou seja, a gente tem um domínio vegetal, né, bem característico, mas se a gente for analisar minuciosamente suas características, vamos perceber que ela pode se dividir em 3 subtipos, tá? Que seria basicamente a mata de igapó, que seria a vegetação que se desenvolve bem próximos aos rios, né? A gente sabe que a região amazônica ela é cortada por vários rios, e logicamente o rio Amazonas sendo o mais importante em termos de volume de água, extensão e tudo mais. Mas aí você tem uma vegetação dentro do contexto amazônico que vai estar ocupando uma faixa de território muito próximo desses canais fluviais, muito próximo desses rios, e isso vai fazer com que essa vegetação ela tenha que se adaptar a essa condição de água presente constantemente, tá? Então a gente vai ter a mata de igapó, que é representada sobretudo por plantas de menor porte. Num segundo nível, a gente tem a mata de várzea, né? Que seria exatamente uma vegetação que ocupa um território que é alagado periodicamente. Enquanto a mata de igapó está numa área que é coberta por água constantemente, né, por conta da água do rio, que vai estar presente, a mata de várzea ela vai estar periodicamente inundada. Então, no período de maior chuva e que os rios aumentam de volume, você tem a área de mata de várzea sendo ocupada pela água dos rios, tá? E a gente tem um terceiro nível de vegetação, que seria a mata de terra firme. Essa região ocupada pela mata de terra firme tem um relevo um pouco mais acentuado, elevado, e isso faz com que a água não alcance essas plantas, então você tem geralmente árvores de maior porte, tá? Então, só para destacar, a floresta amazônica é um domínio vegetal, né, que ocupa um território imenso no Brasil, e dentro do domínio vegetal você tem 3 subtipos de vegetação: mata de igapó, mata de várzea e mata de terra firme, beleza? Seguindo aqui, a gente agora vai tratar um pouco do desmatamento em relação a esse domínio vegetal. Então, como a gente sabe, a floresta amazônica vem nos últimos anos, né? Vem nos últimos anos sofrendo com grande impacto ambiental, e esse impacto está atrelado às ações humanas, sobretudo o garimpo, a extração ilegal de madeira, né, o desmatamento para utilizar o solo para a agricultura, sobretudo atualmente a gente tem um cultivo de soja avançando muito sobre essa região, a pecuária. Então, essas atividades agregadas, elas formam um conjunto de ações que vão trazer prejuízos no sentido do desmatamento para a floresta amazônica e, logicamente, a gente tem, né, algo bem negativo para o nosso país. Aqui a gente tem, nesse primeiro mapa, né, dados aí de 2019, que mostra exatamente aqui focos de incêndio no contexto da floresta amazônica, tá? Então veja que esse dado é de agosto, e aí você tem um monitoramento feito, né, por satélite inclusive, que vai mostrar os pontos aí onde você tem ocorrência de queimadas, e essas queimadas estão realmente associadas à questão do desmatamento nessa floresta. E aqui um outro dado, né, também é importante, que mostra aí quais são os estados onde você tem um processo de desmatamento mais intenso atualmente na floresta. Então os estados do Pará e do Mato Grosso são aqueles que apresentaram, né, recentemente dados mais alarmantes em relação ao contexto do desmatamento, e sobretudo porque essa área que envolve aqui o estado do Pará e do Mato Grosso são áreas onde estão ocorrendo, né, o avanço da fronteira agrícola e de outras atividades, né, como a pecuária, né, bovina sobretudo. Então você tem aqui um trecho realmente, né, que vem sofrendo grandes impactos ambientais, beleza? Só para ilustrar aqui, nesse mapa, a gente tem a área que está aqui, ó,
com a cor verde seria ainda a área de floresta, né? Estima que cerca de 20% da floresta já foi destruída, né? Então você tem a área em verde, que seria ainda a área que não foi destruída. Aqui a gente tem o desmatamento, né, até 2008, retratados aqui com uma cor rosinha. Então tudo que é aqui área em rosa seria a área que está sendo degradada nesse contexto da floresta. Então você tem a exploração aí, né, para várias finalidades, como eu falei, que vai estar impactando diretamente e reduzindo, né, a área coberta por essa floresta em nosso território, tá? Aqui mais algumas fotos que retratam esse desmatamento, né? Então você vê aqui uma área, né, ainda que não foi atingida pelo fogo, e essa outra área aqui, né, bem destacada aqui, onde o fogo está atuando para a destruição desse bioma, né? Aqui mais uma vez, e aqui mostra a ação, né, de agentes do IBAMA, juntamente com o Exército Brasileiro, que tentam inibir a retirada de madeira de forma ilegal da floresta, onde essas madeiras muitas vezes são exportadas para países estrangeiros, inclusive, tá? Bem, partindo ainda desse princípio, né, desse contexto da vegetação e do desmatamento, a gente estava falando especificamente da Amazônia, eu trouxe aqui esses mapas para a gente comparar o quanto o desmatamento, né, avançou sobre a vegetação no território brasileiro. Então, aqui a gente tem um primeiro mapa com as formações vegetais originalmente, tá? Aqui a gente tem o mesmo mapa, só que aqui agora você tem umas áreas que estão com uma cor mais arroxeada, né? Essas áreas todas que estão com a cor mais arroxeada são áreas que já sofreram impacto do desmatamento, e esse desmatamento, né, ele vai com certeza ser decorrente de vários processos, como eu falei, inclusive aí a construção, né, de cidades e o seu crescimento, que vai necessariamente ocupar, né, trechos que antes era de floresta, tá? E só mais uma perspectiva nesse contexto, tá? Então toda essa área aqui em vermelho seria áreas aqui que já sofreram, né, a ação humana e por conseguinte a vegetação foi destruída, tá bom? E aqui dados que mostram o processo de perda de vegetação natural no Brasil entre 1985 e 2019. Então veja, entre 1985 e 2019 foi constatado que a Amazônia perdeu cerca de 11% de sua área, o Cerrado cerca de 21%, o Pantanal cerca de 12%, a Caatinga 10%, a Mata Atlântica 10,3% e o Pampa cerca de 21%. Então veja que cerca de 3 décadas aí aproximadamente, a gente tem um processo de desmatamento intenso acontecendo em todos os domínios vegetais brasileiros, tá? Não é especificamente em um unicamente. Então esse processo acontece meio que de forma generalizada em todo o nosso território, beleza? Bem, o próximo domínio a ser tratado aqui seria a Mata Atlântica. Ela apresenta características muito parecidas com a floresta amazônica, tá? Seja em termos de fisionomia, né? Você tem uma vegetação densa, fechada. Essa vegetação também está condicionada a um clima úmido, né? Veja aqui a sua localização, né? Originalmente, que cobria cerca de 1 milhão de quilômetros quadrados no território brasileiro. E aí você tem essa proximidade com o oceano, faz com que o clima úmido, né, favoreça ao seu desenvolvimento. Assim como a floresta amazônica, a Mata Atlântica também apresenta uma grande biodiversidade e por conta do grande desmatamento que essa floresta vem sofrendo, né, que a Mata Atlântica vem sofrendo ao longo do tempo, a gente tem muitas espécies de animais ameaçadas de extinção, tá certo? Bem, aqui eu destaquei algumas fotos de alguns animais, né, que a gente pode citar que sofrem essa ameaça de extinção em decorrência do desmatamento na Amazônia. Destacar aqui a ave, né, como o tucano e o primata, o mico-leão dourado, né, que também sofre com esse impacto gerado pela ação humana, beleza? Aí estima-se que hoje existe cerca de 7 a 12% da cobertura vegetal da Mata Atlântica. Então, originalmente a gente tinha uma área de 1 milhão de quilômetros quadrados, então desse total, aí cerca de 7 a 12% foi o que restou, né, desse domínio vegetal em território brasileiro, que se estendia desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul, né, ou seja, de norte a sul do país, tá certo? E, como eu destaquei no contexto do desmatamento, um mapa que vai mais ou menos ilustrar aquilo que eu disse em relação à retirada dessa cobertura vegetal. Então aqui o mapa, né, seria retratando essa vegetação de forma original, ou seja, antes de sofrer impactos gerados pela ação humana, e aqui, né, um mapa recente que mostra exatamente o que teria restado, né, dessa vegetação, tá bom? E aqui mais uma vez, como eu disse, algumas espécies de animais
né, que acabam sofrendo, né, o impacto dessa destruição, desse desmatamento, ok? Então, assim, é sempre importante pensar o seguinte, que qualquer vegetação, ela vai ser a morada de animais, né, de animais silvestres, dos mais diversos tipos, e em se tratando da Mata Atlântica, né, você tem uma rica biodiversidade, e essa biodiversidade, né, ela vai ser, com certeza, afetada. Partindo para o próximo domínio vegetal, a gente tem um cerrado, que é, em termos de território, é o segundo maior, né, que ocupa o território brasileiro, tá? Ocupando aí uma área de cerca de 2 milhões de quilômetros quadrados, tá? E veja aqui que ocupa principalmente a região central do Brasil, né, abrangendo aí territórios da região norte, região centro-oeste, região sudeste, norte também, tá? O cerrado é um domínio vegetal formado por plantas, sobretudo plantas herbáceas, ou seja, plantas rasteiras, arbustos e também árvores de médio e pequeno porte, e essas árvores, por conseguinte, apresentam quais características? Em geral, as árvores, né, presentes no cerrado, elas apresentam troncos e galhos retorcidos, tá? Isso é uma característica bem comum no cerrado. Hoje, esse domínio vegetal vem sofrendo grande impacto ambiental, e esses impactos são gerados, sobretudo, a partir do contexto da plantação de soja, cana-de-açúcar e da pecuária, que também, né, é uma atividade de grande relevância para o território brasileiro, e a maior parte dos rebanhos, né, ou do rebanho bovino do nosso território vai estar, vamos dizer assim, né, assentado, né, ou seja, essa prática da pecuária bovina no Brasil, ela vai estar atrelada a várias regiões do Brasil, mas o destaque vai ser exatamente alguns estados do Centro-Oeste, como Mato Grosso do Sul, Goiás, que coincidentemente é onde você teria o cerrado, né, de forma mais abrangente, tá? Então, essa área, com certeza, originalmente já foi bastante reduzida, e assim, é importante salientar que o bioma do cerrado, a vegetação do cerrado, apresenta uma rica biodiversidade também, tá? No contexto brasileiro, assim como a Mata Atlântica, a Floresta Amazônica são domínios bastante diversificados em termos de plantas e animais, o cerrado também, né, vai entrar nesse grupo aí de vegetações que apresentam uma grande riqueza biológica, tá? O cerrado e o desmatamento, como eu falei, nos últimos anos, sobretudo, né, com o avanço da atividade agrícola e pecuária, a gente tem a destruição desse bioma, desse domínio vegetal, e aqui a gente tem, né, uma comparação de dados, né, originalmente como é que era o cerrado, tá, a área ocupada pelo cerrado, e hoje, né, ou seja, dados de 2002, mas recentemente você tem um mapa retratando o que restou, né, dessa vegetação original. Então perceba claramente que há, né, assim, poucas áreas, vamos dizer assim, né, nesse sentido, tá? E, lógico, eu falei aqui dos animais, a gente tem aqui alguns destaques. O lobo-guará, que é um animal, né, aí que sofre grande impacto devido a esse desmatamento do cerrado, até porque animais como esse, que são carnívoros, né, como o lobo-guará, eles precisam de uma grande área para caçar, espaços, né, mais amplos, e se você de repente tem a redução da vegetação, esses espaços vão ficando muito restritos, né, e acaba dificultando essa vida, esse hábito desses animais que precisam, como eu falei, né, de áreas, grandes áreas, vamos dizer assim, para praticar a sua caça e se alimentar consequentemente, tá? E logicamente não só o lobo-guará, mas o próprio tamanduá-bandeira, né? A gente tem a própria ema, que também, né, sofreram, e outros animais diversos aí sofreram ou sofrem, né, com o desmatamento do cerrado. A caatinga é o domínio vegetal mais importante do Nordeste, mais importante porque ele ocupa uma grande área da região Nordeste do Brasil, tá? Esse domínio vegetal, ele vai estar condicionado a um clima semiárido, como vocês sabem. O clima semiárido se destaca porque você tem temperaturas elevadas, né, ao longo do ano, e uma escassez de chuva. Além de você ter poucas chuvas, as chuvas são muito concentradas em um curto período de tempo, o que prejudica mais ainda, né, a vida, sobretudo nesse domínio. A gente tem uma vegetação marcada pela presença de plantas xerófitas, ou seja, plantas que são adaptadas à seca, né, e aqui a gente tem um mapa que mostra a ocorrência, né, vamos dizer assim, a área original ocupada por esse domínio vegetal, né, que assim ocorre praticamente em todos os estados da região Nordeste, e a gente tem aqui, né, trechos que já foram, né, alterados pela ação humana ao longo do tempo. Então você tem um recuo, né, dessa vegetação, ao passo que você tem o avanço da ação humana sobre esse domínio, tá?
existe também uma coisa a ser falada, às vezes você pode encontrar em algum livro, né, ou mesmo texto na internet, afirmando que a Caatinga é um bioma, né, assim, pouco biodiverso, ou seja, que existe pouca vida e pouca variedade de vida, vamos dizer assim, né, nesse domínio. Mas, na verdade, essa é uma informação incorreta, porque a Caatinga é uma vegetação muito rica, tá? Ou seja, você tem diversas espécies de plantas e também de animais, tá? Então aqui a gente tem, logicamente, o caráter mais xeromórfico, ou seja, plantas adaptadas à seca, né, típicas do sertão, elas vão ter um caráter mais espinhoso, né? Os cactos, sobretudo, vão estar aí, né, no destaque. E você tem mamíferos e aves, insetos, né, répteis, que estão condicionadas, adaptadas a esse contexto. E o desmatamento, assim como em outros domínios vegetais, também se faz presente, e você tem, por exemplo, a produção de carvão, muitas vezes, né, em áreas de caatinga, e a mata ela vai sendo retirada aos poucos. Lembrando, o nome caatinga é um nome de origem indígena, que significa mata branca. Os indígenas deram esse nome a esse domínio vegetal, porque nos períodos mais secos do ano, a vegetação ela fica com um caráter bem acinzentado, né? Não chega a ser branca, mas você tem uma vegetação que fica ressecada e aquela aparência acinzentada que aí conferiu o nome dado pelos indígenas a essa vegetação, tá bom? Aqui um mapa e um gráfico, perdão, que mostra as áreas que já sofreram um grande impacto ambiental, né? Ou seja, o desmatamento aqui, que está com a cor mais clarinha, e os estados da Bahia, Ceará, Piauí e Pernambuco, eu destaquei aqui como sendo aqueles que mais contribuíram nos últimos anos para o desmatamento da Caatinga, né? Segundo estimativas aí, cerca de mais de 54%, né, quase 50% do domínio da Caatinga já foi destruído. Então, quase a metade desse bioma ou dessa vegetação. E aqui, um outro dado que mostra aí os percentuais de cobertura vegetal nativa que foram perdidas, né, entre 2000 e 2018, no caso do Brasil, e aí a Caatinga perdeu cerca de 35 mil quilômetros quadrados de área nesse período aí analisado, de 2000 até 2018. Então, 35 mil quilômetros quadrados de área de Caatinga já foram desmatados nesse período curto aí, né, de cerca de quase 20 anos, tá? O outro bioma, Pantanal, ele ocorre aqui, né, nesse trecho que fica entre o estado do Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É a maior planície inundável do planeta e você tem um domínio vegetal que ela vai ser composta, né, essa vegetação do Pantanal, vai ser composta por elementos tanto presentes na floresta amazônica, também plantas que são típicas do Cerrado, e aí por isso mesmo é que a gente pode dizer que esse domínio ele é bastante complexo nesse sentido, porque você vai encontrar elementos florísticos da floresta amazônica e do Cerrado misturados aí no Pantanal, tá? Então, a gente tem um território de cerca de 250 mil quilômetros quadrados e que não pertence apenas ao território brasileiro, até porque o Pantanal se estende também para países vizinhos da América do Sul, né, vizinhos do Brasil, como a Bolívia, Paraguai, né, que estão aí na nossa fronteira, né, coladinhos, tá? E aí você tem uma outra característica importante, é o seguinte, que no Pantanal o clima é um clima tropical típico, então você tem períodos muito chuvosos no verão, que fazem com que, de repente, os cursos de água, né, os rios, aumentem de volume, e aí você tem a inundação das partes mais planas do terreno, e por isso esse domínio vegetal, né, o Pantanal ele vai se caracterizar como sendo um domínio vegetal onde as plantas podem estar submersas em algum momento, até por conta dessa questão das enchentes dos rios que vão alagar parte do território, né, no verão. Já no inverno você tem o contrário, não chove, então você tem, né, os rios diminuindo de volume e você vai ter aí o recuo, né, das águas nesse sentido, tá? E aqui algumas ilustrações para a gente entender um pouco dessa complexidade que é o Pantanal. Primeiro aqui alguns animais. Vou dar o destaque para o tuiuiu, né, essa ave que é considerada o símbolo do Pantanal, também chamada de jaburu. Aqui a gente vai ter a fisionomia do Pantanal, sobretudo nos períodos úmidos em que você tem a formação dessas lagunas, tá vendo? Né, ou seja, áreas que são inundadas por conta de ser uma planície realmente aí. E
o desmatamento que vem atingindo esse domínio vegetal nos últimos anos e, sobretudo, aqui em 2021 a gente teve, né, bastante casos, né, relacionados a esse contexto do desmatamento e as queimadas. Lembrando que no caso do Pantanal, né, você tem situações em que as queimadas podem acontecer naturalmente em decorrência das secas, que são mais severas no período de inverno, tá? Mata de araucárias, também chamada de mata dos pinhais, é um domínio típico da região sul do Brasil, embora também exista alguns resquícios, né, desse domínio vegetal em estados como São Paulo, tá? Mas ele é típico da região sul do Brasil. É um representante aqui de uma planta que vamos dizer assim, pode se assemelhar às coníferas típicas da região da Europa, Estados Unidos, que a gente chama de floresta de conífera ou taiga, né? Então a gente tem algo parecido aqui no Brasil que possa se assemelhar à taiga ou floresta de conífera, é exatamente a mata de araucária, também podendo ser chamada de mata dos pinhais, tá? E aí essa vegetação, por conta da madeira ser muito boa para a produção de celulose, ela já sofreu grande impacto ambiental e praticamente aí, né, pouquíssimo da sua área original foi o que restou. Estimativas apontam em cerca de apenas 3% foi o que teria sobrado dessa vegetação, tá bom? A próxima vegetação seria a mata dos cocais. Ela ocorre basicamente nos territórios aí dos estados do Maranhão, Piauí e Tocantins. É uma vegetação marcada pela presença de palmeiras, duas em especiais eu vou destacar, o babaçu e a carnaúba. O babaçu e a carnaúba são plantas muito importantes para a economia local, né, desses lugares que eu citei, Maranhão, Piauí e Tocantins, porque muitas populações, pessoas utilizam, né, a planta para retirar aí seu sustento. Tá? Pronto, então aí a gente tem, no caso dos cocais, só para finalizar, a gente tem exatamente um domínio aí, né, de transição entre a Mata Atlântica, perdão, a Floresta Amazônica, a Caatinga e o Cerrado, e por conta disso você tem, né, condições ambientais diferenciadas que favoreceram ao desenvolvimento, né, dessa vegetação marcadamente constituída por palmeiras. E Pampa Gaúcho, também chamado de pradaria, é um domínio vegetal típico da região sul, especificamente do Rio Grande do Sul, tá? Esse domínio também se estende para outros territórios da América do Sul, né, na Argentina e no Uruguai. É uma vegetação basicamente rasteira, ou seja, gramínea, e por essa vegetação ser rasteira ou gramínea, ela vai ser ocupada, né, por pecuária, ou seja, você tem a prática da criação de animais, né, nessa região e, logicamente, a própria fisionomia da vegetação, por ser rasteira, favorece muito a esse contexto. E aí você tem um território que ocupava cerca aí de 170 mil quilômetros quadrados, que corresponderia aí a cerca de 2% do território nacional, tá bom? E aí, basicamente, o Rio Grande do Sul é onde a gente vai poder encontrar, né, esse domínio vegetal. Bem, pessoal, a gente chegou a mais um final de uma aula, né, para o 6º ano. Hoje, como vocês viram, a gente tratou das vegetações do território brasileiro. Eu, assim, deixo o recado para vocês, tá? Pensar que preservar esses domínios vegetais implica dizer a gente preservar a nossa biodiversidade, ou seja, os animais e plantas que aqui existem no território brasileiro vão estar exatamente distribuídos pelos vários domínios, né, que aqui a gente tratou, tá? Então, espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido mais sobre o território brasileiro e vejo vocês na próxima aula de geografia, tá certo? Fiquem com Deus.